Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes do taoísmo, o Wu Wei, a ação pela não ação. Se você se interessa por esse assunto, por autoconhecimento e espiritualidade, então não perca esse vídeo. Eu sou Alcibar e você está no canal Despertares com Alcibar. A questão do Wu Wei, ação pela não ação, ela suscita grandes dúvidas e equívocos ao mesmo tempo. Muita gente acha que a não ação falada pelo taoísmo significa simplesmente se acomodar e ficar sem fazer absolutamente nada para o seu próprio crescimento, para o seu próprio progresso e despertar espiritual. Mas não tem nada disso. O Wu Wei, a ação pela não ação, é o que Buda chamou de ação correta. Para você entender isso, é preciso compreender, conhecer o que significa a ação do ego. Enquanto o ego estiver agindo, ele estará reforçando a si mesmo. Daí porque a ideia de não ação. Isso não quer dizer de forma alguma que a pessoa vá apenas se deitar, se acomodar e deixar tudo exatamente como está, que as coisas vão se resolver por si mesmas. Não é bem assim, tá? Muita gente se refugia nessa crença como forma de justificar sua própria preguiça, seu próprio medo e covardia. Mas, com certeza, Lao Tse não estava advogando a preguiça, tampouco o comodismo. Na verdade, a ação pela não ação é a ação mais difícil de todas. Por quê? Porque neste caso, você tem que neutralizar a ação do ego. E essa é a ação mais difícil de todas, porque estamos identificados totalmente com as ações do ego. Em suma, em nós, de maneira geral, não há outra coisa a não ser a atuação, a ação e o movimento do ego. Daí porque é tão difícil vivenciar esse ensinamento que está presente tanto no taoísmo, quanto no budismo, no hinduísmo e até mesmo no cristianismo. Então, Alcibar, o que significa o Wu Wei, a não ação, e como não tornar essa não ação um perigo, um problema para o nosso despertar espiritual? É isso que eu vou dizer agora. Bom, primeiro compreende o que é a ação do ego. A ação do ego é a ação da luta, é a ação do esforço, é a ação da disciplina, da repressão e do conflito. É esse tipo de ação que deve ser neutralizado pela sua não ação. Mas isso não significa que você ficará deitado em berço esplêndido, esperando que tudo se resolva por si mesmo. Apesar de, no Tao Te Ching, dizer algo parecido com isso, não teria com certeza uma conotação tão superficial, tão rasa, quanto a que alguns defendem para justificar seu comodismo, sua covardia. Bom, quando Lao Tse diz que as coisas
vão se harmonizar por si mesmas. Ele está querendo dizer que quando o ego para de atuar, quando o ego para de agir, quando cessa o movimento do ego, que é o mesmo movimento do tempo, que é o mesmo movimento do observador, que é o mesmo movimento do experimentador e do pensador falado por Krishnamurti, aí sim vem à tona uma outra ação, um outro movimento, que Krishnamurti chamou de movimento do sagrado, movimento do desconhecido, a ação da inteligência. Mas neutralizar os movimentos, a ação do ego, é uma das coisas mais difíceis que podem existir e vai demandar de você muita energia, muito esforço na direção correta, não na direção errada. Isso Buda chamou de esforço correto. Mas Alcibar, então qual é a direção correta? Como devemos agir corretamente em relação ao ego? A primeira ação que você deve empreender em relação ao ego é compreender quem é o ego, o que é o ego dentro de você, identificar seus movimentos, identificar e reconhecer sua estrutura. Será que isso é fácil de fazer, pessoal? Com certeza não é nada fácil. Muita gente, inclusive, simplesmente desiste, porque conhecer os movimentos do ego é uma das coisas mais difíceis de se fazer nessa vida. O ego é tão poderoso, sutil e complexo que realmente conhecer seus movimentos, conhecer sua natureza e suas ações vai demandar tanta energia da sua parte que muita gente desiste diante deste grande desafio que é o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, quando conhece o ego e seus movimentos, ações, estrutura e atividade, aí sim você pode realmente relaxar. Só que esse relaxamento ele acontecerá apenas no campo psicológico. O ego deixa de atuar dentro, mas isso não quer dizer que sua vida não continue, nem que você não vá precisar trabalhar, por exemplo, ou estudar, ou se dedicar a um empreendimento, ou fazer as coisas que precisam ser feitas na sua vida, como trabalhar, estudar, se formar, e todas as coisas que a vida prática exige de nós. Então, não se engane, o Wu Wei não defende o comodismo, a preguiça, o não fazer nada em termos absolutos. Esse não fazer nada diz respeito apenas e tão somente à ação do ego, do observador, no campo chamado psicológico ou espiritual. Mais uma curiosidade, as pessoas que defendem esse não fazer total e absoluto e simplesmente deixam tudo para lá, muitas delas defendem, por exemplo, que você deve ficar observando os pensamentos, ficar no estado de presença, observando o agora. E isso continua sendo um fazer. Então, não se deixe enganar, não cometa esse equívoco. O caminho do despertar da consciência é difícil e vai precisar sim do seu esforço, mas do esforço correto. Tá certo? Então, fica aí a dica de hoje. Muito obrigado por sua atenção. Fiquem na paz e até a próxima.